A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Estamos aqui na Espanha para gravarmos mais um vídeo para o canal. Está muito frio. Aqui é o tempo do inverno europeu. Deus abençoe todos que têm compartilhado os nossos vídeos com seus amigos, parentes, pai, mãe, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui neste domingo, dia 19 de janeiro de 2025, para gravarmos mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos falar sobre o vídeo do Carlos Reinart, né? Parece que foi ontem que ele fez. Dizendo no seu vídeo para a Irmandade não fazer oração para Jesus, né? Que só quem pode ser adorado é Deus. Irmãos, é um problema muito grave, entendeu? Porque pela doutrina cristã, nós não podemos considerar como irmão aquele que nega a Trindade e que nega a divindade de Cristo. Nós não podemos receber como irmão. Esse Carlos Reinart, ele teve um debate lá no César Cavalcante, com o irmão Elias Soares, pastor Elias Soares. E o Elias Soares atropelou ele, né? Inclusive ele não conseguiu responder as perguntas do pastor Elias Soares sobre a Trindade. Irmão, é muito grave, porque as Escrituras, em João 1:1, apresenta Cristo como Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, vamos falar aqui. A doutrina da Trindade, não explicitamente nomeada na Bíblia, é derivada de uma leitura abrangente das Escrituras. Ela afirma que Deus existe com três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que são co-iguais, co-eterna e consubstanciais, compartilhando a mesma essência divina. Esse arcabouço teológico a tudo explicar o complexo do relacionamento entre Jesus e Deus Pai. Em João 10:30, Jesus declara: eu e o Pai somos um. Esta declaração sublinha a unidade essencial entre Jesus e o Pai, indicando que eles compartilham da mesma natureza divina. A palavra grega usada aqui é o prefixo "em", que denota a unidade essencial em vez de mero acordo de propósito. João 14:9, Filipe
Jesus diz a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. João 5, 19 e 20, Jesus diz, em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer por si mesmo. Ele só não pode fazer, porque tudo em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Essa passagem ilustra que, embora Jesus seja totalmente divino, ele opera em perfeita submissão ao Pai, refletindo uma ordem relacional dentro da Trindade. Agora, em João 17 e 3, que é o texto que vamos ler aqui, vamos mostrar aqui esse aspecto, né, de João 7, 17. Abra sua Bíblia, João 17 e 3. 17 e 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Irmão, Cristo, aqui, ele está referindo unicamente ao Pai. Não significa que ele não é Deus. Porque se aqui, só quem é Deus é o Pai, então vai entrar em contradição todas as partes que tem na Escritura, que eu vou apresentar aqui. O que ele está falando aqui é porque o assunto é um assunto específico, unicamente da pessoa do Pai, porque ele que veio para glorificar o Pai. Então é todo o contexto aqui de João 17. Ele falando unicamente da pessoa do Pai. O que está em voga aqui é a pessoa do Pai, por único Deus verdadeiro, o Pai. Por que ele está falando assim também? Irmão, porque Cristo, aqui, ele está na sua humanidade. Ele está na sua humanidade. Só para os irmãos entenderem como é que ele está na sua humanidade. Abra a sua Bíblia aí, em Filipenses 2 e 5 ao 10. Vejamos aqui, ó. E tende em vós mesmos, o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ante a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando semelhante aos homens, e reconhecido na figura humana. Veja bem, aqui não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Não, que está dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Que está falando que ele esvaziou. De que ele esvaziou? Esvaziou da divindade? Não, esvaziou da sua própria glória. Por quê? Porque quando ele entrou no tempo, através da sua humanidade, ele não quis ser glorificado como Deus.
ele abriu mão dessa prioridade de ser glorificado como Deus. É igual, irmão, uma pessoa, o dono do navio, ele vai no navio, ele é o dono do navio, mas ele resolve fazer uma função de marinheiro dentro do navio. Não quer dizer que ele sendo marinheiro, não quer dizer que ele deixou de ser dono. Apenas ele tomou uma posição no tempo. Então, foi isso que aconteceu. Foi isso que Cristo fez. Quando ele entrou no tempo, ele tomou uma nova posição, né? Uma nova posição na sua humanidade. Porque que aconteceu esta posição, que ele entrou no tempo, ele tomou essa posição. Por quê? Porque diz a palavra que ele se fez menor do que os anjos. Menor do que os anjos. Por quê? Por causa da sua paixão e morte. Porque ele assumiu uma posição no tempo. Então, por isso que aqui em João, ele chama Deus de Pai. Ele próprio fez oração ao Pai. Agora, alguém pode dizer assim, mas como é que ele sendo Deus, por que ele não fez oração para ele mesmo? Não, ele não fez oração para ele mesmo, porque ele estava na sua humanidade. Então, a sua humanidade fez ele menor do que o Pai, porque ele assumiu uma humanidade humana. Agora, na sua humanidade como homem, então foi nessa humanidade que ele faz a oração do Pai Nosso, que ele ora para Deus, entendeu? Na sua humanidade. Porque quando ele entrou no tempo, ele não veio para ser glorificado como Deus, né? Ele tomou corpo humano para se relacionar com os homens, para tomar uma forma humana. Então, nessa forma humana é que ele orou a Deus, se relacionou com Deus, adorou a Deus. Agora, isso não diz que ele deixou para ser Deus. Quando em João 10:30 fala, eu e o Pai somos um, ali é uma unidade essencial. Então ele está mostrando que ele e o Pai, em essência, são um. Então o Filho de Deus, ele emanou da mesma essência que Deus é. Então, é nesse aspecto aqui. Agora, irmão, ele falou que Cristo foi intermediador entre Deus e o homem, querendo dizer que ele não é Deus. Isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Isso contrapõe os próprios textos que está escrito. Primeiramente, porque ele, para ser o mediador, ele não podia ser somente homem, ele tinha que ser Deus. Por isso que ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana, ele se fez igual aos homens, provou a morte por todos os homens, sentiu o que a humanidade sente, e como Deus, ele salvou o homem. Então, tem as duas partes, a natureza divina e a natureza humana. Isso chamamos de natureza
teantrópica, a natureza teantrópica, querendo dizer, é uma natureza unida, não separada, né? É uma natureza hipotástica, unida à natureza humana. Então, para satisfazer as exigências de Deus, se Cristo não fosse Deus, irmão, não tinha havido salvação, irmão. Por quê? Porque foi escolhido um membro da Trindade para vir morrer pelo homem. Entendeu? Então, um anjo, alguém que não fosse Deus, não ia satisfazer as exigências de Deus com referente ao pecado da humanidade. Por isso que ele pagou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas. Por quê? Porque ele é Deus some. Então, o único que satisfez as exigências da ira de Deus foi Cristo. Por que ele satisfez? Porque é da mesma essência que Deus é. É da mesma essência que Deus é. Emana da mesma essência que Deus é. Por isso que ele satisfez as exigências de Deus, porque todo homem estava destinado ao inferno, estava debaixo da ira de Deus. Por isso que ele sozinho bebeu o cálice da ira de Deus, morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto, foi o nosso representante. Por isso que a morte de Cristo satisfez as exigências de Deus, porque ele é Deus. Agora vejamos bem, em Apocalipse fala que os mesmos atributos que Deus tem, Cristo tem. Vamos ver aqui, como diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 5, né, de Apocalipse, e aqui mostra que do mesmo jeito que Deus foi adorado, o Cordeiro foi adorado. Né? E aqui mostra que Deus tem um trono e Cristo tem outro trono também. Então vamos ver aqui, como diz aqui no verso 11, e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo milhões e milhares de milhares, e proclamaram: grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, honra, sabedoria e honra e louvor. E então ouvi que toda criatura que está no céu, sobre a terra e debaixo da terra e do mar e de tudo que nele há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra e glória para todos os séculos. E os 24 anciãos respondiam: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, vejamos aqui no verso 6, que diz assim, ó: então vi no meio do trono dos seres viventes e dos anciãos de pé um cordeiro, como tendo viventes, e o cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres e também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 chifres representa o atributo da onipotência de Deus. 7 olhos, a onisciência, né? E que os 7 Espíritos são enviados a toda a terra. Representa a onipresença,
aqui nós vemos os mesmos atributos: onipotência, onisciência e onipresença, os mesmos atributos que Deus Criador tem, o Cordeiro também tem. E a mesma adoração que é dirigida a Deus Criador é dirigido a Cristo. Agora, então, Cristo é igualmente Deus, como o Pai Celestial é Deus. Ele é adorado. Em Hebreus, no capítulo 1, fala lá: todos os anjos de Deus o adorem. Irmão, por que adora? Primeiramente porque ele é a expressão máxima do ser de Deus. Diz a palavra que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. No Antigo Testamento, o Deus Criador não aparecia na primeira pessoa, aparecia na segunda pessoa, no singular. Então, o Eu Sou do Velho Testamento é o mesmo o Eu Sou do Novo Testamento. Que Cristo fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou um pastor, eu sou a ressurreição. Esse Eu Sou é só dado para Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, este Carlos Reinar é um verdadeiro herege, sabe? Verdadeiro herege. Ele deveria ir lá para Testemunha de Jeová, né? Para o judaísmo, né? Ele não devia estar na CCB, entendeu? Porque ele apresenta os textos e ele não monta, ele não constrói uma doutrina. Porque uma doutrina, irmão, para nós construir uma doutrina bíblica, nós não podemos construir ela só num versículo. Tem que ser um conjunto de texto, igual eu estou mostrando aqui. Um conjunto de texto, isto que define uma doutrina. Tanto o apóstolo João defendeu que Cristo é Deus, como Paulo defendeu que Cristo é Deus, como Pedro defendeu que Cristo é Deus, Tiago também defendeu. Então, conjuntos de texto que formam uma doutrina. Então, Cristo, sim, nós podemos dirigir, orar a Ele, porque Ele é Deus. Em Mateus, capítulo 28, 19, diz assim: ide batizar as nações em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lá não aparece três nomes. Não aparece três nomes. Não aparece nome do Filho e nome do Espírito Santo. É os três sendo batizados em um só nome. Por que está escrito assim? Porque os três batizados em nome de uma só essência. Qual igual, qual eterno e um só Deus em essência. Fica com Deus. É a minha refutação.